Bom dia, terceirão. Tudo bem? Então hoje a gente segue aqui com mais uma videoaula. Hoje é a semana 33. E como eu havia combinado com vocês, né, eu vou ficar mesclando entre texto e gramática, assuntos extras, porque a gente já concluiu a apostila, e que são importantes para vocês aí, né, porque eles não foram vistos esse ano, né, o assunto que a gente vai ver hoje, inclusive, é uma matéria que ela se desdobra, tá? A gente tem uma mesma tabela e ela vale para duas matérias, mas a gente inclusive vai ter uma terceira matéria, porque às vezes na hora de tradução, de interpretação, o aluno fica meio na dúvida qual que é a diferença entre uma coisa e outra, então a gente precisa esclarecer, sobretudo para vocês aí que estão no terceiro ano, estão indo para vestibular muito provavelmente, então é aquela coisa que não dá para ficar na dúvida, tá? Então eu vou abrir o meu link aqui, vocês abram o link de vocês aí também. Eu estou dividindo a matéria em duas partes. Hoje eu estou chamando de parte 1, que eu vou explicar toda a matéria. Aí na próxima aula a gente vai fazer a parte 2, que eu vou fazer a aplicação, eu vou dar exemplos, tá? E depois eu vou deixar uma lista de exercícios com vocês, tá? E aí eu corrijo na outra videoaula, tudo bem? Bom, então, vamos lá? Estou com o meu link aberto aqui. As três matérias que serão abordadas são Reflexive Emphasizing Reciprocal Pronouns, ou seja, eu tenho pronome reflexivo, pronome enfático e pronome recíproco, tá? Sendo que a tabela que eu vou usar para os pronomes reflexivos e enfáticos é justamente a mesma, tá? Que tabela que é essa? Essa tabela que vocês estão vendo já aí, né? Porque eu estou chamando de número 1 os pronomes reflexivos. Mas a tabela que eu coloquei para vocês, ela vai valer inclusive também para os pronomes enfáticos, tá? Que tabela é essa? Myself, yourself, himself e assim por diante, tá? Esses termos, eles funcionam como pronome reflexivo e como pronome enfático, tá? A gente precisa saber, a gente precisa olhar a frase, tá? E saber quando que ele é reflexivo e quando que ele é enfático. É o primeiro momento da matéria. Eu conseguindo enxergar a diferença, eu vou perceber que a tradução também difere, tá? Quando eles são pronomes reflexivos, eles têm uma determinada tradução. Quando eles são pronomes enfáticos, eles têm uma outra tradução, tá? Por isso a necessidade de eu bater o olho na frase e conseguir enxergar, né, qual a funcionalidade dele naquela frase ali em questão, tá? Ele é reflexivo ou ele é enfático, tudo bem? Bom, então, estou começando aqui, tabela 1, pronomes reflexivos, né? Se o meu sujeito for I, concorda com myself, e nesse caso, como pronome reflexivo, ele pode ter algumas traduções, tá? Eu coloquei as principais aqui. O me e eu mesmo, se for uma menina, eu mesma, tá? O you, eu coloquei asterisco, vocês vão perceber, tá? Por quê? Porque em inglês, gente, o you significa você, vocês. Ele é singular e ele é plural. Mas, a grosso modo, né, de uma maneira básica, né, falando de uma maneira bem básica, bem genérica, gente, não faz a menor diferença, tá? Quando eu falo assim, you are happy, né, você pode falar assim, professor, pode ser, você, né, é feliz, vocês são felizes, tá? Só que eu sei isso porque normalmente isso aí está num texto, então citou nomes. Se é John, eu sei que é singular. Se é Mary e o John, eu sei que é plural. Se eu estou vendo um filme, né, e alguém fala para um grupo de pessoas, eu sei que ele está falando no sentido de plural. Então eu não tenho que ficar perdendo tempo com a questão do you em inglês. Porém, nessa matéria, aliás, essa, né, é a única matéria, né, em que eu preciso saber a diferença. Porque se for you singular, vocês estão vendo aí, é o yourself. E se for o plural, né, vocês, vai ter que ser yourselves. Né? E a grande pergunta é, poxa, professor, tem como eu olhar uma frase, né, e perceber se é singular ou plural? Tem hora que dá, tem hora que não dá. É o que eu vou explicar para vocês na parte 2 da matéria. Tá? Por hora eu quero que vocês guardem as tabelas só. Então, I, myself, you, yourself, singular, você. A tradução aí é se, né? Você mesmo, você mesma. O he, himself, she, herself, it, itself. O we, ourselves. O you, plural, yourselves, o que eu acabei de falar. E o they, themselves. E em seguida eu coloquei as traduções deles, tá?
Os pronomes reflexivos é isso que vocês precisam guardar. Né? Quando que um myself, um yourself, um himself, ele funciona como pronome reflexivo? Quando ele vier depois de um verbo ou de uma preposição. São essas duas informações que vocês precisam guardar. Apareceu um myself, você olha o que está vindo antes. Se vier um verbo ou uma preposição, ele está funcionando como pronome reflexivo. Portanto, as traduções possíveis são essas que eu coloquei para vocês aí. Aí eu dei alguns exemplos para vocês aqui. I cut myself with a knife during the dinner last night. Aí eu coloquei a tradução. Eu cortei-me com uma faca durante o jantar ontem à noite. Né? Não prestei atenção, fui cortar uma carne, sei lá, e acabei me cortando junto. Tá? Como que eu sei que ele tem essa tradução de me, que ele é reflexivo nessa frase? Foi o que eu falei para vocês. Olha o que está vindo antes. Está vindo cut, é o verbo cortar. Então ele é reflexivo. Depois de verbo ou preposição, ele é reflexivo. O segundo exemplo aí. He was talking to himself. Tá? Então, ele estava falando com ele mesmo, com si próprio. Tá? Eu até já coloquei mais uma tradução aí, porque como eu falei para vocês, eu coloquei algumas traduções, tem outras, tá? Mas as principais são essas. Como que eu sei que esse himself está funcionando como ele mesmo ou si próprio, né? Olha o que está vindo antes dele. To é preposição, tá? Então, se antes dos termos, né, vier verbo ou preposição, você já sabe que ele está funcionando como um pronome reflexivo. Tudo bem? Agora a gente chegou no número 2, os pronomes enfáticos. Como eu disse para vocês, é a mesma tabela. Myself, yourself, himself, nada mudou. I, myself, se for you no singular, yourself, se for you no plural, yourselves, nada mudou. Só que as traduções agora mudaram. Mesmo ou mesma, próprio, própria, tá? Aliás, deixa eu até fazer um comentário. Professor, o que é um pronome reflexivo? Eu faço a ação e eu mesmo recebo a ação. Eu cortei-me, né? Eu estava cortando, sei lá, os legumes para preparar o almoço, sem querer eu fui lá e me cortei, né? Ou seja, eu fiz a ação e eu próprio recebi a ação. O que é um pronome enfático? Um pronome enfático, gente, é um pronome utilizado para confirmar alguma coisa que foi dita por alguma razão. Por exemplo, todo mundo, a gente está em casa tomando um café da tarde, e aí eu coloco um bolo na mesa, todo mundo começa a comer o bolo, fala, nossa, que bolo delicioso, né? Tá muito gostoso. Onde é que você comprou esse bolo? Aí eu pego e falo assim, não, eu fiz. Aí as pessoas olham para mim e falam assim, que isso, Marcelo? Você não consegue nem fritar um ovo, você fez esse bolo maravilhoso aqui? Aí você pega e fala assim, não, eu mesmo, eu próprio fiz o bolo. Tá? Então o pronome enfático, ele serve para isso, tá? Para confirmar, para destacar alguma coisa, né? Enfim, por alguma razão. Tá? Normalmente a razão é de dúvida, tá? Então eu falo assim, ó, eu mesmo comprei esse copo, tá? Você está querendo confirmar por alguma razão, seja ela qual for, tudo bem? Só que agora, né, como se trata da mesma matéria, myself, yourself, yourselves, himself, quando que ele vai ser pronome enfático? Como que eu bato o olho na minha frase e eu sei que ele está funcionando como enfático? A informação está vindo aí, é só seguir o link. Os pronomes enfáticos, eles vêm após o sujeito ou o objeto da frase. Então, o reflexivo, que é o número 1, é depois de verbo ou preposição. Para ele ser enfático, ele vai ter que aparecer em qual circunstância? Depois do sujeito ou do objeto da frase. E, inclusive, eu coloquei a mesma frase para vocês para mostrar uma coisa interessante, tá? A primeira frase está assim, ó. She herself made the cake, ou seja, ela mesma, ela própria, né, fez o bolo. Quem que fez o bolo? Ela, então ela é o sujeito. Olha lá, ele aparecendo depois do sujeito. Mas eu também posso falar a segunda frase, ó. She made the cake herself. É a mesma frase, tá? Ela mesma fez o bolo. Só que ela fez o quê? O bolo. Então qual que é o objeto da frase? O bolo. Olha lá, o herself na segunda frase, ele está vindo depois do objeto da frase. Por quê? Porque a posição dele, se ele vai vir depois do sujeito ou se ele vai vir depois do objeto, quem vai escolher é você que está falando, você que está escrevendo, tá? Ele pode flutuar, tá? Normalmente a gente fala depois do sujeito, tá? É o mais óbvio. Mas às vezes a gente fala depois do objeto. É uma questão de opção, tá? Ok? Então ele pode flutuar depois do sujeito ou depois do objeto.
mas em qualquer situação ele vai se tornar um pronome enfático. Tudo bem? Aí a gente chegou no terceiro, que são os pronomes reflexivos, tá? Já é uma outra tabelinha, aliás, só são dois, tá? E eu coloquei ele junto aqui, gente, porque muitas vezes as pessoas se perdem na compreensão da matéria. Professor, o que é um pronome recíproco? O recíproco, eu faço para você e você faz para mim. Ou eu faço para vocês e vocês fazem para mim. É diferente do reflexivo. O reflexivo, eu faço e eu próprio recebo. Eu cortei me, tá? Ok? O recíproco, tá? Já é diferente. Eu faço para você e você faz para mim. Por exemplo, você olha duas crianças e elas estão brincando com guache. E aí, de repente, uma começa a pintar a outra, tá? Então, o João está pintando o irmãozinho dele lá, o Beto, e o Beto pegou o pincel dele e está começando a pintar o João. Isso aí é uma questão recíproca? É, porque o João está pintando o Beto e o Beto está pintando o João, tá? Isso é recíproco, tá? É diferente de, por exemplo, eu estou me pintando, eu pego o pincel e eu estou pintando a mim mesmo, tá? Muito aluno, eu já vi muita gente tendo problema com essa matéria, com essas matérias aqui em prova, por exemplo, porque a questão dele não era nem o inglês. Ele não conseguia perceber a diferença do reflexivo para o recíproco, tá? Então eu acho que agora já ficou claro. Bom, pronomes pronomes recíprocos. Eu tenho duas expressões, o each other e o one another, tá? O britânico leva à risca isso. O americano, ele usa assim também, mas às vezes ele não... sobretudo quando você está vendo um filme, que o inglês é aquele inglês bem coloquial, ou uma música que não tem nenhum compromisso com questão de ordem gramatical, você vê que o americano, às vezes, ele usa meio que indistintamente, tá? Mas a regra é essa, e é essa a regra que tem que ser seguida, ok? O each other, ele significa um ao outro ou uma a outra. O one another, uns aos outros ou umas às outras. A diferença dos dois está onde? Na quantidade de elementos. Se for dois elementos, each other. Se houver mais de dois elementos, mais de duas pessoas, mais de duas coisas, mais de dois animais, tanto faz o que seja, tá? A gente vai ter que usar o one another. Tudo bem? Então eu coloquei dois exemplos para vocês aí. Janet and Paul love each other, tá? Ou seja, a Janet e o Paul se amam, tá? Porque a Janet ama o Paul e o Paul ama a Janet. The four children were painting one another. As quatro crianças estavam se pintando, ou seja, cada uma pintava a outra, tá? Como são quatro crianças, por isso que eu usei one another. Na primeira frase a gente tem Janet e Paul, a gente tem dois elementos, então por isso que eu usei o each other, tá? Aí eu coloquei uma explicaçãozinha aí, vai. Os pronomes recíprocos indicam ações nas quais os elementos envolvidos atuam uns em relação aos outros. Aí foi o que eu falei. Exemplo. John loves Mary. O John ama a Mary. Mary loves John. Ou seja, a Mary ama o John. Então, eles se amam. They love each other. Eu usei dois, né? Porque é a Mary e o John. Por isso que eu usei o each other. Tudo bem? Como eu disse para vocês, gente, essa matéria ela vai seguir, tem a parte 2, tá? Que eu vou colocar algumas observaçõezinhas aí, vou fazer uns exemplos e depois eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês, ok? Mas por hoje a gente encerra a nossa aula por aqui, tá? Cuidem-se, continuem se cuidando, né? Porque a pandemia continua aí, da mesma maneira de sempre, e eu acho que até pelo contrário, a gente precisa se cuidar bastante agora, porque eu acho que está faltando pouco, né, para a gente conseguir aí, assim eu espero, essa tão aguardada vacina, tá bom? Um grande abraço para todos vocês aí, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, terceirão, um grande abraço aí, tchau, tchau.